Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, um bom dia a todos. Eu sou a Rebeca, que coordena o projeto Juventude da Cidade dos Funcionários, para quem não me conhece. Estou gravando esse vídeo diretamente de São Paulo, tá? Aqui nos meus 15 graus. E eu vim dar a introdução, né, deste domingo do Querigma, em especial neste tempo novo que se inicia para o projeto Juventude, né? De um novo ardor evangelizador, de uma nova via que o Senhor nos dá para realmente crescermos no nosso desejo de salvar almas. E para isso, nós vamos falar aqui, introduzir um pouco nossa tarde naquele tema, naquele assunto que nós tanto ouvimos falar no grupo de oração, na célula, em todo lugar, mas que é o assunto principal, é a principal via de salvação das nossas vidas, que é sobre a vida de oração, a vida de intimidade com Deus, né? Quando eu rezava, o Senhor me lembrava que o lema, né, o slogan, né, por assim dizer, do Projeto Juventude é evangelizar e formar os jovens com ousadia e criatividade à luz do carisma Shalom. E aí essa última parte queimava no meu coração, à luz do carisma Shalom. Meus irmãos, nós precisamos entender que a via que o Senhor nos dá hoje, e se você está aqui, se você vem de um grupo de oração, se você tem um ministério, se você frequenta de alguma forma a comunidade Shalom, a via que Deus te dá para viver e para evangelizar e para alcançar outras almas é uma via única. É a via do carisma Shalom. A galera do EJC tem o jeito deles de evangelizar. A galera do Hesed tem o jeito deles de evangelizar, de rezar, mas nós temos o carisma Shalom. E é uma escolha, primeiramente, de Deus. Deus nos chama a viver como Shalom. Deus nos atrai a um grupo de oração, a um pastor, a um seminário de vida. E nós permanecemos por atração de Deus. Mas é uma escolha pessoal. Você escolheu permanecer, você escolheu ser acompanhado, você escolheu viver um grupo de oração, estar num ministério, você escolheu estar aqui hoje. Então, se nós escolhemos, precisamos aderir a isso com tudo aquilo que o carisma tem a nos oferecer. A via que o Senhor nos dá é a via do carisma Shalom. E o projeto Juventude, ele vem para nós trazer essa luz do carisma Shalom. Nós não vamos cuidar dos jovens como se cuida em qualquer outro lugar na Igreja Católica, porque o jeito que o Senhor nos ensina com o projeto Juventude do carisma Shalom é um jeito único. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você anotasse aí no seu caderninho é a missão do Projeto de Juventude, porque nós todos estamos inseridos nessa missão a partir do momento que desejamos evangelizar outros jovens. Então, a missão é evangelizar e formar os jovens com ousadia e criatividade à luz do carisma Shalom. E nessa parte tu escreve bem forte, à luz do carisma Shalom. E aí, tendo como inspiração, né, esse lema do Projeto Juventude, eu trago aqui para vocês um trecho dos nossos estatutos, né, quem é membro da comunidade Shalom, de vida ou de aliança, a gente recebe uns estatutos que o meu não tá aqui agora, vamos fingir que ele tá, mas ele tá em Fortaleza. E nesses estatutos, ele tem a forma de vida que nós, como comunidade, somos chamados a viver, mas também a forma de vida do carisma, que nós precisamos ensinar para os jovens, para os adultos, para os casais, para as pessoas que estão junto de nós, né? E essa é a espiritualidade. Nos escritos, que também a espiritualidade da comunidade Shalom também traz trechos falando sobre isso, né? E aí tem um trecho dos estatutos que diz assim: toda a nossa vida depende desse ser e estar com Deus. Toda a nossa vida, anota aí, toda a nossa vida depende desse ser e estar com Deus. Os nossos estatutos, eles vêm nos relembrar o essencial das nossas vidas. Os nossos escritos nos relembram isso, os nossos pastores nos relembram isso. E a palavra de Deus, a nossa salvação, nos relembra sempre isso. Sempre que a gente for ler a Bíblia, a gente sempre vai ter algo nos remetendo, que toda a nossa vida depende desse ser e estar com Deus. Tudo aquilo que a gente vai fazer depende desse ser e estar com Deus. E aí aqui pra gente falar um pouquinho, né, dessa frase, assim, descendo um pouquinho aprofundando melhor naquilo que ela tem para nos dizer, vamos trazer aqui esses dois verbos que o Moisés, inspirado por Deus, se utiliza
para dizer da essência da nossa vida. Toda a nossa vida depende desse ser e estar com Deus. E a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós entramos para um ministério, para um serviço a Deus, porque o ministério é isso, um serviço a Deus, é o nosso ser e estar com Deus. Precisa estar fluente, assim, o tempo todo acontecendo. E o que é esse ser e estar com Deus? Primeiro, se a gente for pegar o verbo ser, a gente vai falar de algo imutável, né? Algo que não muda, algo que tá ali sempre permanente, algo frequente, algo é algo da nossa identidade, é algo da nossa característica mais profunda. Esse é o nosso ser. Isso é algo que nos define, a nossa origem. Então, quando nós falamos do nosso ser com Deus, nós falamos da nossa natureza, aquilo que nós tendemos. Ou seja, se a minha vida de oração ela é marcada pelo ser, pelo meu ser, por aquilo que eu sou, pela minha origem, eu sei que a minha vida está constantemente com Deus. É algo que faz parte do mais íntimo de mim. Ou seja, eu sei que eu não vou fazer nada sem rezar. Eu sei que eu não vou tomar uma decisão de, sei lá, qual faculdade eu vou fazer sem rezar. Porque o meu ser, a minha identidade, a minha essência está com Deus, permanece com Deus, está constantemente com Deus. Então, tudo aquilo que eu for fazer, eu vou rezar, porque eu estou com Deus a todo momento. E o estar com Deus, né, que é são coisas contrárias, mas que se complementam, né? Porque o estar, ele fala de um estado, algo que muda, que não é constante, que muda. Agora eu estou com Deus, agora eu posso não estar, algo temporário. Mas por que que o ser e o estar, eles se juntam? Porque se o meu ser, a minha identidade mais profunda, está unida a Deus, eu estou com Deus a cada momento. Então eu preciso primeiramente ter enraizado dentro de mim esse desejo de oração, essa vida de oração, essa presença com Deus, para a cada momento eu estar com Ele, durante todos os momentos da minha vida. Quando nós falamos de ser, por exemplo, nós falamos de oração, de pegar lá a palavra de Deus e rezar e fechar os olhos, xiricã, tarararará. Pronto, ter, ser, identidade, toquei na minha alma, deixei Deus vir no mais profundo da minha vida e me alcançar e me atrair, lindo, maravilhoso. Aí eu termino a minha oração, eu vou ali fora, minha mãe tá brigando comigo. Eu vou brigar com ela de volta? Não. Porque eu não só sou com Deus, não sou só uma com Deus, mas eu estou com Deus. Então as minhas atitudes, elas vão mudar. A minha oração, ela não vai ficar só ali naquele momento em que eu tô rezando no meu quarto, ou no meu terço que eu rezo, ou na adoração que eu vou lá, levanto os braços, eu choro. Não. Eu estou com Deus a cada momento. Por quê? Porque aquela minha oração não foi superficial. Mas se eu não tenho primeiro esse momento de intimidade, esse ser, essa presença íntima com Deus, o meu estar com Deus vai ser sempre momentâneo. Eu estou na adoração, depois eu estou no grupo de oração, depois eu estou na Santa Missa, e eu só vou vivendo desse estar com Deus, e em algum momento eu vou estar sozinha. Por quê? Porque Deus não está habitando dentro de mim. Então, precisa ter essa complementaridade. E para essa complementaridade existir, eu preciso viver uma vida de oração profunda com Deus. Profunda com Deus. Partilha aí com o seu irmão do lado. Como que está a sua vida, esse seu ser e estar com Deus. Você sente que você está com Deus a todo momento, ou seja, a parte do seu ser, ou então você só está com Deus de vez em quando, mas não tem aquela profundidade, é um negócio ainda meio superficial. Partilha aí com o seu irmão. E aí, nós temos aqui, trazendo ainda assim a luz do carisma Shalom, aquilo que a comunidade nos ensina. Quem aqui já foi na diaconia? Eu não estou vendo, mas levanta a mão aí pra Letícia ver. Quem é que já foi na diaconia geral da comunidade, que fica lá em Aquiraz? Levanta a mão aí, bora. Pra gente poder interagir também, pra acordar, pra prestar atenção. Lá na diaconia geral, entrando pra capela, indo pra capela, que é uma parte central, né, que é onde fica o governo geral da comunidade, a gente tem uma fonte. Se eu fosse boa de edição, eu ia colocar a foto da fonte aqui, mas eu não sou boa de edição, sinto muito. Mas tem uma fonte, que depois a Letícia pode até mandar pra vocês no grupo a foto da fonte, pra vocês poderem rezar com ela, né? E eu não sei se vocês sabem, mas essa fonte, ela tem um significado, e é o significado que rege toda a comunidade, que rege toda essa nossa espiritualidade do ser e estar com Deus. Ela é uma fonte que começa, aqui tem um negócio que é tipo assim, né? E daqui vai jorrando água, né? E tem a parte do meio, a parte de baixo e uma grandona embaixo, que é onde cai toda a água, né? E essa fonte, ela significa o tripé da vocação Shalom.
que é a contemplação, a unidade e a evangelização. Bora repetir comigo, todo mundo. O tripé da comunidade é a contemplação, unidade e evangelização. Mais uma vez, só para ver se vocês aprenderam. Contemplação, unidade e evangelização. Essa primeira parte que tem lá em cima, que é um negocinho mais ou menos assim. Sou péssima. Mas a Letícia vai mudar a foto, vocês vão saber. Essa primeira parte, ela representa a vida de contemplação. Que é isso que nós estamos falando, que é o nosso tema. Que é a vida de intimidade com Deus. Que é a oração, que é estar com Deus. Que mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, pra gente entender também o que é intimidade com Deus, o que é oração, o que é tudo isso, né? E por que é tão importante, né? E essa contemplação, que é essa parte inicial da fonte, ela é onde começa a jorrar água, aí ela jorra para um segundo, como se fosse um segundo espaço, que a gente chama da unidade, que é a importância de estarmos vivendo como irmãos, a importância de termos um ministério, estar servindo junto com alguém, a importância de termos um grupo de oração, a importância de pedir dispensa, da nossa obediência, tudo isso engloba a unidade e muito mais, né? E a unidade, ela jorra para a evangelização. Ou seja, não é só evangelizar por evangelizar, não é só, tô lá no grupo do Master Shiricanta, não é só isso. Mas a evangelização, ela precisa partir desse principal, que é a vida de oração, que é a contemplação, jorrar para a unidade, ou seja, eu preciso crescer ali. Que adianta eu estar no ministério toda quarta-feira e eu não vou pro grupo de oração? Eu não gosto de ser acompanhado. Que adianta? Eu não gosto dos meus irmãos de grupo. Amado, não vai dar frutos a tua evangelização, porque precisa existir unidade. Ah, não, eu vou no ministério, mas eu nem gosto do meu pastor, não peço dispensa. Meu querido, você precisa crescer na unidade. A sua evangelização não vai dar frutos, o seu serviço a Deus não vai dar frutos. Por quê? Contemplação, precisa rezar, unidade, preciso estar unido com o corpo da igreja e evangelização. E aí no final, né, onde fica toda a água que cai da fonte, a gente considera que as nações são os povos para onde jorra todo esse carisma Shalom, fundado da contemplação, unidade e evangelização. Por que para nós também é importante entendermos isso, já que nós estamos falando da luz do carisma Shalom, que nos inspira a viver esse ministério, que nos inspira a viver num grupo de oração, nos inspira a estarmos aqui, né, a tomarmos essa decisão. E nós precisamos, olhando para essa imagem assim da fonte, nos vermos. Como é que está isso na minha vida? Como é que... Me questionar mesmo. Porque às vezes a gente fica só em busca de frutos. Ou então a gente tá num serviço, tá fazendo alguma coisa, a gente não sabe nem por quê, nem o motivo. Nem se questiona. O que eu tô fazendo aqui? Pra que isso aqui serve? Por que nós falamos tanto de seminário de vida? Por que o seminário de vida é importante? Por que rezar em línguas? Por que o uso dos dons é tão importante? Por que eu sou chamada a pôr a mão na cabeça de alguém? Tem muitos questionamentos que nós precisamos nos fazer e entendermos que se nós não vivemos uma vida de oração, se nós não vivemos uma vida de unidade, nada disso vai fazer sentido. Então, nada do que vocês forem viver ao longo deste dia, desta manhã, né, e até mesmo ao longo das quartas-feiras de ministério, nada disso vai fazer sentido se você não se questionar como está a sua vida de oração. Como está a sua unidade com Deus, a sua unidade com os seus irmãos. Não vai ter efeito, não adianta. Então esse é o primeiro passo que nós precisamos dar para aderir um serviço a Deus. E aí eu até falo aqui, ouso em dizer, até mesmo as pessoas, os jovens que já frequentaram serviços na paróquia ou em outras comunidades católicas, nós sabemos que essa mesma pedagogia de oração e vida comum, ela existe. Ela existe, porque a comunidade, ela foi fundada, o carisma, ele foi fundado com base na igreja. Então, isso nós temos desde os primórdios da igreja. A vida de oração, a vida de unidade, a evangelização dos povos. E os frutos que são as almas e a minha própria alma. Então, nós precisamos nos questionar e acordar para a vida e realmente nos colocarmos diante do Senhor e nos questionarmos. E aí, aqui eu acho importante nós falarmos também que, como eu estava dizendo, é a luz do carisma Shalom. Então, meu irmão, eu sinto muito se na paróquia você fazia de um jeito que dava super certo,
mas nós estamos na comunidade Shalom. Nós temos um jeito próprio de evangelizar, nós temos um jeito próprio de orar, nós temos um jeito próprio de viver a unidade. Por isso que o nosso tripé, ele é fundamentado em uma espiritualidade própria, que nós somos chamados também a viver. Por isso que é importante você se questionar. E realmente, aqui é o meu lugar, eu me identifico com isso, porque assim, meus irmãos, como o Projeto Juventude hoje, eu e alguns núcleos, né, a Letícia, a Lia, o Maicon, enfim, vários irmãos nos reunimos para rezar e Deus nos questionava muito sobre a vida de oração dos jovens, muito, mas sobre a escolha, a decisão dos jovens pela oração. Porque não adianta eu estar aqui falando para vocês, não adianta ter o domingão, não adianta ter o que for se vocês não se decidirem. Se nós não nos decidirmos, na verdade começava por nós, Deus nos questionava, vocês se decidem pela oração? Porque é uma decisão, e é uma decisão ainda mais radical essa vida na comunidade Shalom, no carisma Shalom, porque tem um jeito próprio. Não adianta falar assim, eu rezo, mas eu rezo aqui bem baixinho. Cara, não! O carisma Shalom, ele veio da renovação carismática católica. Ele é um carisma vivo. Nos nossos estatutos e também nos escritos fala que é a comunidade carismática de louvor. Meus irmãos, a gente tá falando assim, com as nossas palavras, vamos louvar a Deus. Eu não vou ficar assim, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te pedi pela minha vida, obrigada. Não, eu vou levantar os meus braços e falar, obrigado, Senhor, obrigada porque tu és Deus, porque tu és Senhor. Existe um jeito próprio do carisma Shalom de louvar, existe um jeito próprio do carisma Shalom de rezar, de louvar, de bendizer a Deus, de clamar, de suplicar, de interceder. Abre a boca pra rezar, cristão. Oh, meu Deus do céu, como é bom quando a gente tá numa oração, que o povo reza, que o povo se abre. Aí, Rebeca, mas eu não sei nem o que falar. Não tem problema não, fica ali só dizendo obrigado, Senhor, pelo menos, meu amado, meu abençoado, pelo menos levanta os braços, pelo menos isso, pelo menos faz assim, ó, pelo menos fecha o olho, quando o condutor motiva, fecha o olho, pelo menos isso. Para você entrar nessa espiritualidade que é própria que o Senhor nos concede. E é nesse momento que você vai realmente se questionar, eu me identifico com essa forma de rezar? Porque é importante eu me colocar mesmo diante de Jesus e falar, eu me identifico com essa vida de oração, com essa via que o Senhor me chama a evangelizar. A nossa evangelização é por ousadia e criatividade. É ótimo a gente tá ali nas redes sociais, postar uma coisa, é maravilhoso, porque a rede social ela é algo que alcança muito, mas também ela é algo muito cômodo. Mas ir lá no meio da rua parar alguém pra falar, oxi. E eu já ouvi da boca de muitos irmãos da comunidade Rebeca, eu detesto, é pra mim terrível. É assim, uma violência eu ter que ir até a pessoa, parar a pessoa. Às vezes a pessoa, ele tá, sei lá, no meio da rua correndo, tá com a família. E eu me sinto invadindo a privacidade dela, mas eu faço. Porque eu sou chamada a viver isso. E essa é a nossa forma, com ousadia. De não ter vergonha, de chegar, de falar e... Ai, mas eu não sei nem o que falar. Ai, pois se junte com uma dupla que fala bem muito. Vai dar certinho. Tivemos uma experiência incrível, por exemplo, no Aleluia, para aqueles que estiveram. Como foi bonito ver os jovens que não sabiam nem como falar, nem como evangelizar, mas existiu desejo. E aí chegamos no ponto que eu queria. Precisa existir o desejo. A partir daí que o seu irmão está do lado, como está o seu desejo pela evangelização e pela oração? Como está o seu desejo? Agora eu quero, para nós falarmos um pouco desse desejo de oração, quero que vocês peguem a Bíblia de vocês. Então vamos pegar a nossa Bíblia em Lucas 11. Lucas 11, 1. Bora, todo mundo pegar aí. E gente, quem não trouxe Bíblia, bora se converter, né? Porque tem que levar a Bíblia pro grupo de oração, tem que levar a Bíblia pros retiros que a gente vai. E não existe esse negócio de levar a Bíblia tem no celular, não. Bíblia aqui, ó. Vamos crescer no costume de estarmos com a nossa Bíblia. Isso aqui é a nossa vida. Nós precisamos disso aqui para evangelizar. Bora crescer. Ó, eu quero ver no ministério toda quarta-feira. Vocês vão iniciar o celeiro. Levar a Bíblia. Tem essa de Bíblia no celular, não, hein? Não é bora lá. Lucas 11, 1. Eu vou ler aqui, vocês acompanham daí. Eu vou ler em parte, certo? Eu não vou ler seguido. A gente vai ler, parando, nós vamos falar. Certa vez estava num lugar orando. E quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar,
como João ensinou os seus discípulos. A minha tradução deve estar um pouco diferente da de vocês, mas dá para entender. Certa vez estava num lugar orando. Aqui está falando de Jesus, né? Jesus estava num lugar orando. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Eu amo essa passagem. É incrível. Tem uma outra tradução que diz: Mestre, ensina-nos a orar, né? Eu gosto mais dessa expressão, mestre, assim, né? De ver no Senhor aquele exemplo. Como quando a gente tá na aula e pede um auxílio pro professor. Como quando a gente tá num grupo de oração e a gente pede uma ajuda pro pastor. Então, eu gosto dessa expressão, mestre, ensina-nos a orar. Esta passagem, ela é muito rica. Depois nós vamos ver que Jesus, ele vai dizendo, né? Quando orardes, dizei, Pai Nosso. Ele vai dizendo a oração do Pai Nosso, que como o nosso tempo é um pouquinho curto, a gente vai se deter aqui nesses 2 versículos. Certa vez, estava em um lugar orando, quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Quando nós rezávamos, o Senhor nos fazia entender que existiam 2 cidades, né? Que era o coração de Deus e o coração do jovem através do projeto Juventude, assim, né? Então imagina aí o coração de Deus aqui, o céu, a pátria celeste, a Jerusalém, sei lá. E nós, um povo, nosso coração sedento, como se nós estivéssemos todos com os corações na mão, assim. E existisse uma distância, existia uma barreira. Aqui estava Deus, aqui estava o lugar onde nós almejamos chegar, aqui está a nossa felicidade, aqui estamos nós. E nós não temos como ir até aqui. Existe um vácuo, um vão, uma brecha. E hoje em dia, meu povo, na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa escola, nos nossos trabalhos, em todos os lugares existe um vão, existe uma brecha, existe um buraco que sempre nos impede de chegar no essencial. Que sempre impede o outro de ver Deus, de chegar até Deus, de alcançar Deus. Que sempre nos impede de fazer uma evangelização com ousadia e criatividade. Existe um buraco. Rebeca, mas eu tento tanto proclamar no grupo de oração e eu não consigo. A minha boca treme. Mas eu não consigo, existe um buraco. Rebeca, eu tento às vezes até orar em línguas, eu não consigo, existe um buraco. Existe um buraco entre nós. Às vezes a gente vê uma pessoa que a gente queria tanto trazer pro Shalom, levar pra missa, levar pra algum lugar, mas existe um buraco que nos impede. E o Senhor nos convidava a construir pontes. Nós vamos construir pontes entre os jovens e Deus. E nós, que eu digo, é eu e você, entre os jovens que não conhecem a Deus, entre nós mesmos. Talvez nosso irmão ali cambaleando, ele não consiga chegar até Deus, mas eu vou construir uma ponte, eu vou ir junto com ele atravessar essa ponte. E essa ponte, ela era através do serviço, que parte da oração. O serviço, que é onde vocês estão iniciando aqui num ministério, mas que parte da vida de oração, que parte de uma intimidade com Deus, que parte de um desejo. Senhor, ensina-nos a orar. Mestre, ensina-nos. De olhar Jesus e falar, meu Deus. De olhar o meu pastor rezando e falar, meu Deus, eu quero rezar igual. De estar numa adoração e ver aquele povo rezando efusivamente, falando, eu quero abrir minha boca, eu quero saber ter palavras de louvor, eu quero ter coragem de proclamar. Precisa existir esse desejo do Senhor, ensina-nos a orar. Só esse desejo, ele já vai tecendo essa ponte. Ele já vai construindo pelo menos o início dessa ponte para nos levar direto para o coração de Deus, direto para a santidade que é o nosso alvo. Senhor, ensina-nos a orar. Quantas vezes nós nos colocamos diante de Jesus numa oração, no encheios da vida e falamos para Jesus, Jesus, eu não sei rezar, me ensina. Jesus, eu estou aqui com o teu evangelho, com a tua palavra de Deus aberta e eu não estou entendendo nada. Quantas vezes nós temos a pobreza e a humildade de chegar às vezes no nosso pastor e dizer assim, Júlia, Maria Clara, Levi, Igor, me ajuda, eu não estou conseguindo rezar. Quando eu paro para rezar, eu não entendo nada, Deus não fala nada, eu não consigo falar nada. Minha oração é me ajuda, me ensina a orar. Hoje em dia, Deus ele se faz, né? Ele transborda, né? Esse Cristo, esse mestre que os discípulos experimentaram. Hoje a comunidade nos fornece muitas dessas pessoas que são esses mestres para nós, que são pecadores igual nós, não são melhores que nós de forma alguma, nem piores.
que são iguais a nós. Mas que Deus confia, que Deus se utiliza como instrumento. Aí, assim como ele diz aqui, o discípulo, como João ensinou seus discípulos. Ou seja, antes mesmo de Jesus, ele já tinha mandado alguém para também ensinar os seus discípulos. E Jesus também ensinou os seus discípulos. Os profetas também foram ensinando. E assim foram a geração, os apóstolos foram ensinando o povo. E hoje os padres ensinam, e as comunidades ensinam, e os pastores de grupo de oração nos ensinam. Os irmãos da comunidade de vida de aliança nos ensinam. E nós vamos ensinar outros jovens, evangelizando no grupo de oração na escola. É um ciclo de desejo por Deus que nos leva ao céu, que construi essas pontes. Então, quantas vezes nós paramos para questionar a Deus, ao nosso pastor, ou a quem puder nos ajudar, ensina-nos a orar. Quantas vezes nós temos desejo de Deus a ponto de querer aprender a dar palavras de louvor? Um dia uma jovem me chamou no WhatsApp e disse assim, me ajuda. Toda adoração que pede para louvar, eu não consigo dizer nada. Eu fico tentando, às vezes eu falo obrigado Jesus, porque eu tô respirando, mas todo louvor que eu faço parece que não é suficiente. E aí eu falei pra ela assim, vamos fazer um exercício simples? Você vai, todas as vezes que for motivado, você vai começar a louvar por aquilo que aconteceu no seu dia. Mesmo que pareça besta, mas fala, Senhor, você vai fazer uma memória do teu dia. Senhor, obrigada porque eu acordei. Obrigada porque hoje eu almocei. Eu aprendi isso, na verdade, ouvindo da Emira uma vez. Teve uma ação de graças de uma missa que eu fui e eu fiquei assim, a Emira é a cofundadora da comunidade. Teve uma ação de graças que eu fiquei assim, muito emocionada, que a ação de graças todinha dela, ela agradecia pelas coisas simples. Ela agradecia pelo alimento que Deus tinha dado, obrigada pela água que eu bebi, obrigada pelos irmãos que eu abracei hoje. Ela foi agradecendo por coisas simples do dia, obrigada porque hoje, ela falou desse jeito, eu não me esqueço, obrigada porque hoje fez sol. Hoje foi um dia de sol, as roupas no varal secaram e eu assim, extasiada, porque às vezes a gente procura palavras lindíssimas e a gente fica olhando aquela pessoa rezar lindo e a gente fica aqui tentando rezar igual, mas quando a gente fala, Senhor, ensina-nos a orar, a gente vê como a gente é pobre. E quando a gente vê que a gente é pobre, a gente faz uma oração pobre. E é essa oração pobre que agrada o coração de Deus. E eu lembro que no outro dia ela me mandou mensagem, ela tinha ido para um retiro e ela super feliz. Rebeca, eu vivi a adoração que eu mais louvei na minha vida. A adoração acabou, eu não conseguia parar de louvar. E eu, bendito seja Deus. Você aprendeu que o louvor é no simples, a oração é simples. E essa é a grande mensagem que o Senhor nos dá. E depois aqui, seguindo na palavra de Deus, o Senhor vem dizer da oração do Pai Nosso. E aí eu queria que nós rezássemos juntos o Pai Nosso. Todo mundo em voz alta, bem bonito. Bora lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esta oração, por que Jesus, quando vai nos ensinar a rezar, ele nos dá esta oração? Porque ela contém tudo. Ela é completa. Assim, não significa que é só vou fazer em nome do Pai, vou chamar o Espírito Santo, rezar um Pai Nosso, pronto, acabei em oração. Assim, tem dias que a gente tá tão atribulado que às vezes só um Pai Nosso não salva mesmo, assim, né? Aquele Pai Nosso bem mal rezado, às vezes bem rapidinho, Pai Nosso, às vezes é o que salva o nosso dia, mas não. O que Jesus vem nos ensinar no Pai Nosso, para além de ser a oração essencial, que nós devemos sim, pelo menos uma vez por dia rezar, é que ela contém tudo aquilo que é o segredo da oração. Primeira coisa, para a nossa vida de oração. E aí eu queria que vocês anotassem esses ensinamentos que o Pai Nosso dá, na verdade são muitos outros. Mas aqueles que enquanto eu rezava, Deus me inspirava para falar para vocês, para nós crescermos, né? Então eu queria que vocês anotassem todos eles. O primeiro ensinamento do Pai Nosso, e aí aqui eu vou colocar Pai Nosso / vida de oração. O primeiro ensinamento para viver a vida de oração. Ser filhos de Deus. Podemos chamar Deus de Pai. Pai Nosso. Não sei se vocês sabem, mas no Antigo Testamento era um escândalo chamar Deus de Pai. Porque eles viam Deus como o Senhor, o Yahvé, o Senhor das nações, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová. Ele era o Senhor e eu sou um servo miserável, pecador. Quando Jesus vem no Novo Testamento e começa a chamar Deus de
pai. É um escândalo. Como é que você tá chamando o Senhor Jeová de pai? Mas é porque Jesus, ele se abaixa para nós e nos mostra, somos filhos de Deus. Não somos só criaturas, não somos só servos também, mas somos filhos de Deus. O amor de Deus por nós é de um pai que nos dá tudo. E é por isso que Jesus, o primeiro ensinamento que ele nos dá para a oração é de chamarmos Deus de pai. Isso significa sermos seus filhos. E o que é que um filho faz? Como é que um filho vai para a oração? Eu mesma não tenho receio. Eu não tenho receio nenhum de pedir as coisas pro meu pai. Se eu tô precisando, eu tô aqui de férias. E o meu pai, ele ama, tipo assim, ele ama atos de serviço, de fazer as coisas. Que, pai, faz um lanche pra mim. Não tem problema nenhum em pedir um lanche pra ele. Ele faz com toda a alegria do mundo, faz tudo que eu quero, coloca lá. É o jeito dele de me amar, assim, né? Tanto tempo longe. Mas várias outras coisas que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Pai, me ajuda nisso aqui. Quantas vezes a gente pede ajuda pro nosso pai, mas aí eu coloco aqui nossa mãe. Tem muitos de nós que tivemos o pai ausente. Pedirmos as coisas para nossa mãe, para o nosso pai, ou para alguém que nos criou. Nós não temos este receio. Por quê? Porque o amor nos dá essa liberdade. E é isso que Jesus quer nos ensinar. O amor nos dá a liberdade de chamarmos Deus de pai. E quando nós entendemos essa liberdade, e aí mais pra frente... tem um versículo que vai dizer, no versículo 9, pedi e vos darei, buscais e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, é aberto, porque Deus é um pai. Aí tem até uma hora que Deus diz assim, ó, quem de vós, se seu filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra, ou se pede peixe, lhe dará uma cobra, ou se pede um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vós, sendo tão maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará tudo aquilo que vos pedirem. Isso é no mesmo capítulo 11, é mais pra frente, depois do Pai Nosso. Vocês podem rezar com essa passagem. Rezem aí Lucas 11, do 1 até o 13. É um ensinamento que Deus vem nos dar. Chamar Deus de Pai, sermos filhos, termos coragem de pedir o que for. Então, nos colocarmos na oração pobres, como necessitados. Senhor, eu tô aqui precisando de ti, precisando de ti. E aí o segundo ensinamento do Pai Nosso, o primeiro, ser filhos. Segundo ensinamento do Pai Nosso, o louvor. Santificado seja o vosso nome. Santificado, bendito, adorado, exaltado seja, Senhor. O louvor a Deus. A nossa oração precisa ser movida de louvor. Se eu faço ali meu nome do Pai, vou rezar só pedindo, ai Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, me ajuda nisso. Não é que não tem efeito, mas não tem intimidade. É o louvor que nos dá intimidade com Deus. Por que quando Jesus, numa adoração, é colocado, a gente fala, vamos dar palavras de louvor? Porque o louvor abre o nosso coração, o louvor rasga o nosso coração. O louvor, presta bem atenção, o louvor coloca eu no meu lugar e Deus no lugar dele. E quando eu estou no meu lugar e Deus está no lugar dele, é que as coisas acontecem. Na minha vida e na vida dos outros. Porque eu transbordo disso. Então é somente no louvor que nós experimentamos deste ser e estar com Deus. E isso vai transbordar. Só transborda quando aprendemos a louvar. Nossa evangelização não é nada se nós não sabemos louvar. Terceiro ensinamento, o auxílio da graça. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Venha, Senhor. Venha me socorrer, venha me ajudar, venha com a tua graça, porque eu não consigo, não tá rolando sozinha. Toma o controle da minha vida, porque eu já perdi. Venha a nós o vosso reino, o auxílio da graça de Deus. Na comunidade de vida, a gente começa o nosso dia rezando as laudes. As laudes faz parte da liturgia da igreja. E o primeiro cântico que a gente faz é: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. E todas as vezes que eu rezo ela, todas as manhãs, é como uma súplica mesmo, Senhor, vem! Vem que eu tô com sono, que eu não quero levantar da cama. Vem que hoje eu não quero ir pro grupo de oração. Vem porque hoje eu não quero rezar. Vem em meu auxílio. Quarto ensinamento.
realizar a vontade de Deus. A oração nos permite enxergar que a nossa vontade não é nada. Precisamos da vontade de Deus. É só na oração que nós passamos a entender que aquelas coisas tudo que dá errado, a gente não entende, Senhor, por que você está permitindo tanta obra na minha vida? É a oração que te faz entender que a vontade de Deus é a vontade de Deus e ponto. E Deus não te deve satisfação. Porque Ele é o Senhor da sua vida. Mas é só a oração que te faz compreender. Se você não reza, tu vai continuar achando que tá tudo dando errado na sua vida mesmo, vai continuar frustrado, vai continuar revoltado, vai continuar achando tudo mal, reclamando, murmurando, porque você não reza. Quem reza murmura. E que triste viver assim. Que triste. Pra gente já ir finalizando, quinta coisa, a providência de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Entendermos que a nossa vida está inteiramente na mão de Deus. É na oração que nós entendemos que Deus nos dá tudo. Tudo através da oração. Tudo. Até questões de bens materiais. A oração nos fortifica para conquistarmos tudo aquilo que nós precisamos. Sexto ensinamento, o perdão. E aqui, gente, eu queria só, rapidinho, a gente já tá finalizando, mas só para recordar vocês de uma coisa. Meus irmãos, não tem como você rezar e não falar com o teu irmão de grupo de oração. Te converta e toma vergonha na tua cara. Porque nós, embora sejamos, a maioria de nós sejamos adolescentes, nós somos adolescentes que vivem uma vida com Deus. E por isso somos chamados a viver uma vida de perdão. E eu até te convido, se tem algum irmão do teu grupo de oração ou de outro grupo de oração que você não fala, reza. Pede a Deus a graça de perdoar e de ir até Ele dar esse perdão. Porque senão a sua vida de oração não vai pra frente nunca. Senão, o que adianta tu pedir perdão a Deus se você não tem capacidade de dar perdão ou de pedir perdão? O perdão abre as vias da oração, abre as vias do louvor, abre as vias de tudo. Tudo. Sétimo ensinamento. Tava contando aqui. Sétimo e último ensinamento, não pecar e ter o refúgio em Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração é uma proteção para a nossa vida. Ela nos lança para o outro, mas ela nos protege para que permaneçamos em Deus. E aí aqui eu finalizo falando de tudo isso, né, da oração. Eu falei oração, oração, oração. E eu queria só deixar uma dica para vocês, como eu rezo. Senhor, ensina. Rebeca, ensina-nos a rezar. Gente, a oração é encontro com Deus. Se você tirar 5 minutinhos do teu dia, fazer uma oração bem feita, de profundidade, de encontro com Deus, onde você vive o louvor, onde você vive o perdão, onde você peça o auxílio da graça, qualquer um desses pontos, mesmo que talvez só um. Mas se você consegue parar um momento do seu dia só com Deus, falar com Ele como um amigo, você vai ver como a tua vida vai mudar completamente. A oração, como eu falei um pouquinho antes, ela é simples. É a gente que complica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um beijo, já estou com saudades de vocês. Vivam bem este dia de oração, este dia de crescimento com Deus e rezem. Rezem. Rezem mesmo, desejem rezar, desejem crescer na vida de oração, desejem construir pontes entre o nosso coração, entre o seu coração e o coração de Deus, entre o coração daquele jovem que você deseja evangelizar e o coração de Deus.